Ei, vamos, cheguei, ó. Esse mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Hoje nós vamos falar de um mito não. Os mitos envolvem os deuses. Vamos falar de uma lenda nigeriana do século XVII, de uma rainha chamada Amina Zazal, uma rainha lendária. É uma mistura de personagem histórico que, com o tempo, histórias lendárias foram se acrescentando, formando uma figura quase mitológica, quase uma divindade. Não era uma rainha que conseguiu chegar ao poder do trono, era uma grande guerreira, liderava o seu reino em muitas vitórias em batalhas, em guerras, e tinha algumas particularidades, como por exemplo, sempre quando ela vencia um inimigo, ela pegava um dos sobreviventes da tribo inimiga ou da nação inimiga, pegava um desses sobreviventes, dormia com ele, ou seja, trunfava, depois matava. Mais ou menos o que acontecia com as Amazonas. Já ouviram falar do mito das Amazonas? Né? Essa mulher. Era um grupo só de mulheres guerreiras, elas não admitiam homens, elas resolviam sexualmente na busca de prazer entre elas, mas quando elas queriam aumentar o número de mulheres no grupo de guerreiras, elas sequestravam o homem, faziam o homem manter relação com todas elas. Depois que o homem mantinha relação com todas elas, elas matavam. Aí esperava ela se engravidar. Depois da gravidez passada, se fosse menina, ela sacrificava o bebê. Se fosse menina, elas criavam para se tornar mais uma Amazonas. É mais ou menos similar aí ao mito das Amazonas. Então, apesar de constar aí como um personagem em muitos mitos e muitas lendas, a Mina foi uma governante de fato, histórica, real. Só que com o tempo, histórias lendárias mitológicas foram acrescentando a vida dela. Né? No reino de Zazal, Zazal fica na Nigéria, no norte da Nigéria, durante o século, entre os séculos XV e XVI ela teria vivido. Então a Mina era uma grande generala, líder dos exércitos de Zazal. Ela era altamente treinada na liderança da cavalaria que ajudava os exércitos de Zazal nas vitórias militares. Ela transformou Zazal em uma grande potência da África na época, no período da colonização, que a África estava sendo explorada, que os africanos estavam sendo vendidos como escravos, principalmente para a América. Então ela viveu mais ou menos nesse contexto aí. Foi uma figura de resistência em relação ao seu povo, mas provavelmente deve ter contribuído para a venda de escravos, porque nas guerras intertribais, entre etnias, entre nações africanas, essas guerras faziam com que o vencedor escravizasse aqueles sobreviventes da etnia, da tribo, da nação que tinha perdido a guerra. E aí eles depois vendiam esses escravos para os europeus que levavam o Brasil para a América, muitos deles vieram para o nosso país. Né? Então ela transformou Zazal em uma grande potência econômica da África, na época estendendo seu controle sobre as áreas vizinhas e as rotas de comércio por toda a região da Nigéria e da África. Então ela recusou-se a casar, ela nunca teve filhos, ela não deixou descendentes, ela não deixou nenhum, podemos dizer, nenhum herdeiro ou nenhuma herdeira para o trono de Zazal. Mas ela gostava do trem, né? Gostava principalmente de fazer o trem com os perdedores, depois sacrificados. Depois de cada batalha, entretanto, ela selecionava um amante entre os inimigos que tinham perdido, né? Que era executada após passar a noite com ela. Então ela dormia e acabou. No outro dia estava classificada, era assassina. Mais ou menos com a viúva negra também, né? Aí a viúva negra, ela copula
com macho, com aranha macho, que é bem menor do que ela, depois a viúva negra vai e devora o macho. Mais ou menos aí, como mitas amazônicas, como mito não, como um inseto da aranha viúva negra, era também a rainha Amina de Zaza. Compreender aí essa lenda histórica aí? Louva a Deus também, né? Oi? Louva a Deus também. Louva a Deus também? Eu não sabia de louva a Deus. Eu sei da viúva negra. Tem várias espécies que fazem isso, especialmente insetos. Não é louvar a Deus, essa também faz. É esse como é a cabeça, ó. Tem peixes que fazem isso, mas é com filhotes, né? Não sei se é a carpa, se é a traíra, e quando tem os filhotinhos lá, os filhotes elas, o macho tem que proteger os filhotinhos, porque a fêmea come os próprios Deve filhos. ser traíra. Traíra, né? Por causa do nome, né? Sei que tem um peixe que é assim. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Moraram? Hoje é isso aí. Eu li hoje na revista aqui e para o conhecimento fixar na cabeça de vocês, vocês têm que fazer algum gesto manual para poder identificar que vocês compreenderam e também vão gravar essa história. Então vamos lá, todo mundo fazendo joinha aí. É eu,